som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim pelo caminho da neurociência. Enfim. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falo sobre a fantasia. Adriano fala e a mente expande, cada palavra um novo horizonte. Com cada episódio eu me conecto no fluxo. Quer colaborar para a continuidade do projeto? Basta compartilhar o canal, os episódios que você gostou com seus amigos, colegas de trabalho, em suas redes sociais. Isso garante a continuidade do projeto, nos ajuda muito. E se você quer colaborar com o conteúdo, basta escrever para o WhatsApp 22992221003 com dicas, sugestões de temas, dúvidas, elogios, críticas. Isso nos ajuda muito a criar os conteúdos que você ouve toda semana. E para saber mais sobre os projetos que eu desenvolvo, acesse o meu site www.adrianofreitas.com. Você também pode curtir as redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, constelação de sinapses, numa só imagem. Eu vou te pedir para fazer uma experiência rápida, para você fechar o olho por alguns segundos e imaginar uma praia, o mar, a areia, o céu. Agora pensa uma coisa, você realmente conseguiu ver essa cena na sua mente? Por mais que não seja aquela mesma visão que você tem com os olhos abertos, geralmente as pessoas conseguem montar esse quadro mentalmente, né? Conseguem imaginar uma praia de fato. Mas para algumas pessoas isso não acontece. Elas sabem o que é uma praia, conseguem descrever, reconhecem as imagens normalmente, mas elas não conseguem ter essa visão mental. Elas não conseguem visualizar isso na cabeça quando leem um livro, quando precisam imaginar alguma coisa, elas não conseguem ter essa imaginação da cena. E muitas dessas pessoas passam anos e anos sem perceber que essa experiência mental delas é diferente da maioria das pessoas. Elas acham que as pessoas estão falando assim, visualizar uma imagem, imaginar tal coisa, elas acham que é uma forma de dizer, né? Ela não acha que as pessoas realmente estão visualizando mentalmente alguma coisa. Elas acham que são iguais a todo mundo. Então, às vezes, por acaso, elas descobrem em alguma conversa, em alguma coisa mais descritiva, que com algumas pessoas realmente é diferente do que ocorre com elas, né? Essa condição da pessoa não conseguir visualizar as coisas mentalmente é chamada de afantasia. Que é a incapacidade total ou parcial de formar imagens mentais, essas imagens de forma consciente. Ou seja, a pessoa pensa, a pessoa, né, consegue descrever aquela cena, consegue pensar sobre ela, mas ela não consegue visualizar mentalmente, ela não consegue compor uma cena mental. Isso não significa que a pessoa é cega ou tem algum problema de visão. A visão funciona normalmente. O problema acontece na capacidade de recriar essas imagens internamente. E realmente as pessoas descobrem isso muito por acaso. É comum, às vezes, na escola ou em outras situações, a pessoa ouvir aquilo, imagina isso, visualiza uma maçã. E a pessoa, sabe, acha que é forma de dizer realmente, ela não consegue visualizar isso. Inclusive, existe uma forma interessante para medir isso, né? Os pesquisadores normalmente pedem para as pessoas imaginarem objetos simples, tipo uma maçã, o rosto de alguém, um pôr do sol, uma casa, e depois avalia quão viva, o quão real é essa imagem mental.
Algumas pessoas, elas relatam imagens extremamente detalhadas, elas conseguem relatar detalhes daquilo que elas imaginaram. Outras pessoas, elas descrevem coisas mais abstratas, elas não conseguem descrever detalhes da cena. E algumas não descrevem nada, elas não conseguem relatar nada a respeito da cena que elas imaginaram. Elas percebem que não conseguiram imaginar de fato uma imagem. Né? Elas não conseguem dizer que cor que era a casa, elas não conseguem descrever uma imagem que elas visualizaram, justamente porque elas não visualizaram mentalmente. E isso mostra uma coisa que, de certa forma, comprova o que já se sabe, que a experiência mental não é padronizada. Aquilo que eu sempre falo aqui no podcast, as pessoas não são matemáticas. O fato de uma coisa funcionar de um jeito para uma pessoa não significa que funcione para as outras. Então, a mente de uma pessoa não é igual à de outra. Por mais que a maioria das pessoas consiga imaginar uma cena e consiga descrever essa cena, vai ter um grupo de pessoas que não conseguem. E isso é a fantasia. E a fantasia, ela pode afetar várias áreas da vida. Ela pode afetar, por exemplo, a memória autobiográfica, né? Porque as pessoas com a fantasia, geralmente elas têm dificuldade em reviver as lembranças visualmente. Então elas conseguem lembrar que tal coisa aconteceu, mas elas não conseguem formar aquela imagem de quando aconteceu. Elas não conseguem retomar aquela cena mentalmente. Elas vão lembrar dos fatos, mas assim, já perdendo alguns detalhes e sem essa montagem visual. Então, ao invés de visualizar, por exemplo, um cachorrinho, elas conseguem pensar no conceito do cachorro, mas não imaginar a imagem dele. E o que é curioso também é que algumas pessoas com a fantasia, elas sonham visualmente normalmente, ou seja, ao sonhar, elas conseguem sonhar com cenas, com imagens, normalmente como outras pessoas. Algumas até relatam alguns sonhos assim com menos imagens e tal, mas uma boa parte consegue sonhar normalmente como outras pessoas. Ela só não consegue conscientemente relembrar alguma cena ou visualizar essa cena quando estão lendo um livro, por exemplo. E o impressionante é que cada cérebro, e isso aqui também não é novidade, porque eu já falei várias vezes no podcast, cada cérebro constrói a realidade de uma forma diferente, né? Então a gente tende a assumir que a maneira com que a gente pensa é universal, mas talvez não seja, né? As pessoas próximas a você, por exemplo, podem estar experimentando um mundo mental de uma forma completamente diferente da sua. E isso sem que você perceba, né? Você está achando que as pessoas estão ali vivenciando, imaginando tudo como você imagina, só que não. Isso acaba mudando até a maneira que a gente entende sobre criatividade, sobre memória, sobre consciência, porque a gente acha que é tudo muito, né, automático, muito certinho entre as pessoas, e não é assim. E assim, falando, né, sobre o outro ponto de vista, o outro extremo, assim como existe a fantasia, existe a hiperfantasia, que são pessoas que conseguem ter essas imagens mentais extremamente vívidas e detalhadas. Então, da mesma forma que tem gente que tem elas esmaecidas ou às vezes até inexistentes, não conseguem ter, existem pessoas que têm, assim, com exagero de veracidade, né? Consegue imaginar quando lê um livro, quando alguém fala, as cenas vêm à mente de uma forma extremamente detalhada e viva, quase que como se ela estivesse realmente enxergando aquilo naquele momento. E para a gente entender todo esse processo, né? Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que imaginar alguma coisa e enxergar alguma coisa eram processos totalmente diferentes. Mas, na verdade, não são, né? Os estudos em neuroimagem começaram a mostrar uma coisa assim que surpreendeu muita gente, que é que quando você imagina uma cena mentalmente, o cérebro ativa as mesmas regiões, várias regiões que são iguais às que são usadas na visão real, né? Então você tem o estímulo visual real, essa imagem é processada pelo cérebro e dali para frente
passam por diversas estruturas e processamentos que são similares ao fato de imaginar. Então, imaginar e, de fato, enxergar acaba usando boa parte das estruturas de processamento de imagem. Então, quando você vê uma imagem na mente, mesmo que imaginando, o cérebro está parcialmente simulando a própria imagem visual que você teria daquela cena. Áreas do córtex visual que ficam ali na parte de trás do cérebro, elas podem ser ativadas mesmo que não tenha nenhum estímulo que está chegando pelos olhos. É como se o cérebro estivesse projetando imagens de dentro para fora. Só que essa projeção não depende apenas do sistema visual, né? Ela envolve toda uma rede ali dentro do cérebro. O córtex pré-frontal participa, é uma das áreas mais famosas, né, que eu sempre falo aqui. Ela ajuda na intenção, né, aquele imaginar consciente da cena. É disparado através do córtex pré-frontal. E outras áreas ligadas à memória, como o hipocampo, ajudam a resgatar detalhes sobre as imagens que precisam ser lembradas, que precisam ser visualizadas, como rostos, lugares, objetos, experiências passadas. Então, quando você imagina uma praia, você não está criando algo do zero. Na verdade, você está pegando vivências anteriores, experiências anteriores, memórias anteriores, e com base nessas informações ele constrói o que você está imaginando. Ele reconstrói esses elementos, ele não constrói. Isso tudo combinando numa experiência mental, né? É quase que como se ele estivesse montando um quebra-cabeça, né? Ele tem várias pecinhas. Ele sabe o que é o mar, sabe o que é areia, ele tem a memória do que é uma areia, da textura, ele tem a memória do que é o mar, do que são as ondas, e daí ele encaixa isso tudo numa memória principal, e daí ele gera a visualização interna daquilo ali. Na fantasia, os pesquisadores eles acreditam que há uma falha de comunicação entre as áreas responsáveis pela memória, pela intenção consciente e pela geração visual. Então, a informação existe, a memória está lá, a pessoa consegue resgatar a memória, consegue ter os detalhes da cena, mas ela não consegue imaginar aquilo que está ocorrendo, ela não consegue reviver aquela cena. Mas o mais curioso é que muitas pessoas com a fantasia conseguem resolver tarefas espaciais normalmente. Ou seja, eles conseguem pensar sobre objetos sem necessariamente visualizar. Porque até por aquela questão de adaptabilidade, né, que o cérebro busca alternativas. Então eu já discuti isso até em episódios onde eu falei sobre a prosopagnosia, né, que a pessoa não reconhece rosto, mas o cérebro inconscientemente ele acaba reconhecendo as pessoas pelo porte, pela voz, pela altura, pelo tipo de cabelo. Então, da mesma forma, quem tem a fantasia, ele acaba arrumando ali dispositivos mentais que permitem eles pensar sobre objetos sem que necessariamente eles visualizem esses objetos, né? Então, isso também nos dá um outro conceito, né? Você não precisa obrigatoriamente visualizar algo para compreender, né? Você pode compreender algo, saber os detalhes, saber como funciona, sem ter essa visualização mental. E deixando claro, né, só para enfatizar o que eu já falei aqui, muitas pessoas com a fantasia, elas não conseguem conscientemente formar essas imagens, mas elas conseguem de forma inconsciente ter sonhos onde elas realmente revivem situações e conseguem visualizar essas imagens. E isso aí abre discussões enormes sobre a questão da consciência, né? Qual seria a diferença entre você imaginar algo conscientemente ou de forma inconsciente, né? Há alguma diferença aí que ainda não se chegou a uma conclusão e que é comprovado por as pessoas que têm a fantasia, né? Porque conseguem inconscientemente ter a formação das imagens, mas de forma consciente não conseguem formar, né? Existe uma diferença aí que ainda está sendo bem pesquisada, né? A neurociência ainda está tentando entender
esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento. Como que o cérebro transforma a atividade elétrica, né, numa experiência mental, numa visualização, e no que a consciência interfere nisso. E talvez uma das coisas mais fascinantes sobre o cérebro humano, né, que seja o fato de que ninguém consegue experimentar exatamente o que está na mente do outro. Ninguém consegue ter as mesmas sensações ou a mesma certeza de que o outro está captando, está imaginando aquilo que ele está. A gente assume que todo mundo trabalha e percebe o mundo da mesma forma que a gente, mas talvez cada pessoa esteja vivendo uma realidade mental única, e por trás disso uma aparência totalmente igual, todo mundo operando e lidando com os fatos que acontecem de forma natural, como se todo mundo estivesse com a mesma experiência, né? Então a gente volta naquela reflexão lá do início do podcast. A realidade é uma invenção da sua imaginação, né? Porque, de fato, o reconhecimento das coisas, a formação de imagens mentais, e várias outras coisas que foram discutidas em vários episódios, cada um sobre um aspecto, cada um falando de uma característica diferente, cada vez mais nos dá a certeza que a realidade para uma pessoa não é igual à realidade de outra pessoa. Adriano Freitas no comando, descobrindo segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da Mente Sem Muro. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre a fantasia. Compartilhe o canal, compartilhe os episódios que você gosta com seus amigos, colegas de trabalho em suas redes sociais. Isso nos ajuda muito a manter o projeto vivo. Eu conto com você e te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá! No ritmo da ciência vou dançando.